Olá, todo líder, seja de uma empresa, de uma cidade pequena ou de um país, enfrenta uma escolha fundamental, né? A comunicação que ele faz deve servir para fortalecer a instituição ou para se promover. Onde que termina a prestação de contas e começa, tipo, o marketing pessoal. Hoje a gente vai usar um material bem específico que parece até uma simples questão de concurso para investigar exatamente essa tensão. É uma situação que, à primeira vista, parece uma coisa técnica, né? De direito administrativo. Mas, no fundo, ela revela uma filosofia sobre o que significa servir ao público. A nossa missão aqui não é só achar a resposta certa, mas decifrar o código por trás da pergunta e ver como essa ideia se aplica no nosso dia a dia. Ou não, né? Perfeito. Então vamos lá, vamos montar o cenário que o material nos deu. Imagine a cena. Um policial militar, João, está fazendo a segurança na inauguração de uma obra pública. Estão lá o prefeito, o governador, um evento importante cheio de autoridades. Mas o João, que é um cara observador, ele nota duas coisas bem específicas. Primeiro, não tem nenhuma placa tipo obra do prefeito fulano, nenhuma faixa, uma conquista do governador ciclano, nada. O que já é algo que chama atenção na vida real, né? Exato. E o segundo ponto, que complementa o primeiro, é que toda a publicidade, os discursos, tudo sobre a obra é estritamente informativo, educativo. Eles explicam o que a obra é, para que ela serve, quanto custou, mas sem personalizar a conquista, sabe? E a pergunta que vem dessa cena é: qual o princípio da administração pública essa atitude reflete? E é aí que o quebra-cabeça é montado. As opções que eles dão são legalidade, impessoalidade, continuidade, proporcionalidade e juridicidade. Ok, vamos empacotar isso. Lendo essa descrição, duas coisas saltam aos olhos de cara: a ausência de promoção pessoal e esse caráter educativo da comunicação. Do seu ponto de vista, qual dessas duas pistas é o coração do problema? Ou elas são, tipo, inseparáveis? Elas são duas faces da mesma moeda. E a Constituição une as duas de uma forma muito elegante. O artigo 37, parágrafo 1º, ele diz que a publicidade do governo deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. E, na mesma frase, ele proíbe que apareçam nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. Então, o cenário que o João observou não é uma coincidência. É um retrato perfeito, literal, do que a regra manda fazer. E por que isso se tornou tão importante a ponto de ir parar na Constituição? Tem um contexto histórico para essa preocupação toda. Com certeza. A Constituição é de 88, né? Ela nasce de um desejo de romper com o passado autoritário, onde a figura do governante muitas vezes se confundia com o próprio Estado. Havia uma cultura do personalismo, do pai dos pobres, sabe, aquele político que dá a obra de presente para a população. A regra da impessoalidade foi uma tentativa clara de profissionalizar a administração, deixar claro que o Estado é permanente e os governantes são gestores temporários. A obra não é um presente, ela é uma obrigação e é financiada com dinheiro de todo mundo. Entendi. Mas deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui um pouco. A gente não poderia argumentar que saber qual político é responsável por um projeto é, na verdade, bom? Bom para fiscalização, para accountability. Se a ponte do prefeito fulano for ótima, ele merece o crédito. Se ela desabar, a gente sabe de quem cobrar. Tirar um nome não é uma forma de diluir a responsabilidade? Essa é uma ótima provocação. É um argumento que aparece bastante. A resposta do direito para isso é que a responsabilização não deve vir do marketing, ela tem que vir dos canais institucionais. O nome do gestor responsável está lá, nos documentos oficiais, nos contratos, nos relatórios dos tribunais de contas. A publicidade institucional serve para informar o cidadão sobre o serviço, não sobre o político. O risco de permitir a promoção pessoal é que o dinheiro público, que deveria ser usado para prestar contas da obra, acaba sendo desviado para financiar uma campanha eleitoral permanente. E isso, claro, desequilibra o jogo democrático. Faz todo sentido. A responsabilização é técnica, é legal.
não é publicitária. Isso esclarece muito. Com essa base, fica bem mais fácil analisar as outras opções da questão. Algumas parecem, assim, bem distantes do tema. Continuidade, por exemplo. Minha primeira reação é descartar, porque a obra está começando, não sendo interrompida. Exato, continuidade é sobre a máquina pública não poder parar. O serviço de saúde, de segurança, de educação, ele tem que continuar, não importa se o governo mudou ou se é feriado. Não tem a ver com a forma de divulgar um evento. O mesmo vale para proporcionalidade, que é um princípio usado para resolver colisões de direitos. Para ver se uma medida restritiva é adequada, necessária, equilibrada, a gente não está pesando nada aqui, só observando a forma da comunicação. Certo, essas são as distrações mais fáceis. Mas agora vêm as mais perigosas, né? As que parecem corretas. Legalidade e juridicidade. Eu confesso que legalidade é uma armadilha muito tentadora. Afinal, se a Constituição manda fazer de um jeito e a administração faz, ela está agindo conforme a lei. O raciocínio não está errado, ou está. A atitude é legal? Claro que é, mas o princípio da legalidade no direito administrativo tem um sentido mais estrito, que é o gestor só pode fazer o que a lei permite. A questão aqui não é se o prefeito pode inaugurar a obra, claro que pode, a lei autoriza. A questão é como ele deve fazer isso. A legalidade responde ao quê, enquanto a impessoalidade responde ao como. Como tratar todos de forma igual? Como não usar a máquina pública para benefício próprio? Essa preocupação com a finalidade do ato, com a isonomia, essa é a essência da impessoalidade. Entendi a diferença. Uma é sobre a permissão para agir, a outra é sobre a motivação e a forma da ação. E a última, a palavra mais imponente, juridicidade. A própria fonte menciona que a questão pede para considerar o entendimento doutrinário e jurisprudencial, o que parece um convite direto para marcar essa. É a isca perfeita. Juridicidade é um conceito mais amplo que legalidade. Significa obedecer não só à lei escrita, mas a todo o direito, incluindo princípios, jurisprudência, costumes. E, de novo, a atitude do prefeito está, sim, de acordo com a juridicidade. O problema é que é uma resposta genérica demais. É como se a pergunta fosse: qual o nome do animal doméstico felino que mia? E uma das opções fosse mamífero. Não está errado, mas a resposta precisa é gato. A cena do João observando a inauguração é o exemplo de livro, o caso perfeito de impessoalidade. A banca quer saber se o candidato identifica o princípio específico que está sendo ilustrado, não um conceito geral que abrange tudo. Fica bem claro que, nesse cenário idealizado da questão, a resposta é direta quando se entende os conceitos. Mas a vida real, ela é cheia de tons de cinza. Como esse princípio da impessoalidade se manifesta ou é desafiado no mundo real, onde a comunicação é muito mais complexa? Aí é que a discussão fica fascinante. Eu me lembro de uma situação recente. A página oficial de um governo estadual, numa rede social, postou sobre a entrega de novas viaturas para a polícia. A legenda do post era super informativa, número de carros, investimento, regiões beneficiadas, tudo certinho. Até aí, perfeito. Caráter informativo, sem promoção pessoal. Exato. Só que o carrossel de fotos era todo protagonizado pelo governador. Ele entregando a chave, ele dentro da viatura, ele posando com os policiais e mais. A tarja gráfica usada nas fotos com as informações era exatamente a mesma da campanha eleitoral dele. Mesmas cores, mesma fonte. E aí a pergunta que fica é: isso é uma prestação de contas do Estado ou é um material de campanha disfarçado pago com dinheiro público? Nossa, é uma linha muito tênue. Porque as informações objetivas estão lá, o que cumpre uma parte da regra. Mas a estética, o protagonismo, a identidade visual, tudo grita promoção pessoal. Precisamente. E é nesse campo cinzento que a briga acontece. Os gestores argumentam que estão apenas personificando a gestão, dando um rosto ao governo. Já os órgãos de controle, como o Ministério Público, costumam interpretar isso como uma violação da impessoalidade. Não tem uma resposta fácil, sabe? Cada caso é analisado individualmente. Mas isso mostra como o princípio que o João observou de forma tão pura na teoria é constantemente tensionado na prática. Isso me faz pensar que a impessoalidade
não é um princípio isolado. Ele deve funcionar junto com outros, certo? Eu já ouvi falar de um acrônimo, LIMP, que parece ser um guia para isso. Exatamente. O LIMP é um mnemônico para os 5 princípios do artigo 37 da Constituição: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eles formam um sistema, um influencia o outro. Por exemplo, nesse caso que a gente acabou de discutir, a promoção pessoal com as cores da campanha pode ser vista não só como uma violação da impessoalidade, mas também da moralidade administrativa. Como assim? Porque a moralidade administrativa exige que o gestor atue com honestidade, lealdade, boa-fé, separando o interesse público do privado. Usar a estrutura de comunicação do Estado para construir a própria imagem pode ser visto como um ato que, embora talvez não seja estritamente ilegal, atenta contra a moralidade e a ética que se espera de um agente público. A publicidade dos atos é obrigatória, pelo princípio da publicidade, mas a forma como ela é feita é balizada pela impessoalidade e pela moralidade. E o resultado final deve buscar a eficiência, ou seja, o melhor resultado com o menor custo e não o melhor resultado para a carreira do político. Incrível como tudo está conectado. Então, o que começou com uma simples cena observada por um policial nos levou para o coração da nossa Constituição, para a diferença entre um Estado e um governo, para os dilemas da comunicação política nas redes sociais e para todo um sistema de princípios que deveria guiar a administração. É a beleza de usar um problema micro para entender uma estrutura macro. A questão sobre a inauguração da obra é só a ponta do iceberg. O que está submerso é toda uma concepção de democracia e de serviço público. A publicidade governamental é um direito do cidadão de ser informado e não um palco para o político. Recapitulando nossa jornada. A gente partiu de um cenário ideal, né? Depois questionamos a necessidade de anonimato com o argumento da accountability. Navegamos pelas armadilhas da legalidade e da juridicidade, e então mergulhamos na complexidade do mundo real, onde a linha entre informar e se promover é constantemente redesenhada. Isso nos deixa com uma reflexão final, que vai além do material que a gente analisou. A discussão teórica é clara, mas no dia a dia, a responsabilidade de fiscalizar essa fronteira não é só dos órgãos de controle, é nossa também. Como cidadãos, né? E como consumidores de informação. Exato. Então, a pergunta que fica para a gente explorar por conta própria é: enquanto rolamos o feed de notícias, como podemos treinar nosso olhar crítico para diferenciar o que é uma legítima prestação de contas e o que é o começo de uma campanha eleitoral disfarçada, financiada com o nosso dinheiro? Identificar a estética, o excesso de protagonismo, a confusão entre o público e o privado. É um exercício diário de cidadania. Saber identificar essa fronteira, que pode ser bem mais sutil do que num texto de concurso, é fundamental. Fundamental para manter o debate público saudável. Uma excelente pergunta para a gente levar daqui.